Salmo 5, verso 8. Guia-me, ó Senhor, Jeová, na tua justiça, aplaina o teu caminho diante de mim, por causa dos meus adversários, porque na boca deles não há retidão, iniquidade há em suas entranhas, as suas gargantas são como sepulcros abertos, e com suas línguas lisonjeiam. Verso 10. Condena-os, ó Deus, e caiam pelos seus próprios conselhos, pela multidão de seus crimes. Lança-os no abismo, porque se rebelaram. Verso 11. Mas regozijem-se todos os que se refugiam em ti. Eternamente, com vozes de júbilo, te glorifiquem, porque tu dá-lhes abrigo e se regozijarão em ti todos os que amam o teu nome. Verso 12. Porque tu, ó Senhor Jeová, abençoas o justo, tu o envolverás com o escudo de graça. Dando continuidade e encerrando o Salmo de número 5, eu quero ser breve nesta mensagem, dizendo o seguinte, que dentro da oração de Davi está escrito: guia-me, ó grande eu sou, na tua justiça, aplaina o teu caminho diante de mim, por causa dos meus adversários. Durante todos os vídeos que tenho feito baseado nas mensagens que Davi traz dentro dos cânticos de Israel, dentro do inário de Israel, a gente está vendo a fórmula que Davi orava ao Senhor e está vendo os conceitos que fazia com que Davi buscasse ao Senhor. Temos muitos momentos da vida de Davi em que ele enfrentou com a oração, buscando a Deus. Quando ele ora, ó Senhor Jeová, na tua justiça, aplana o teu caminho diante de mim. Jeová, Davi estava reconhecendo Deus como Senhor, o grande eu sou. Na tua justiça, Davi está orando, dizendo que Deus é justo. Ora, o que seria justiça? Justiça nada mais é do que igualdade, direitos iguais. Igualdade significa retidão. Aplana o teu caminho diante de mim. A expressão que Davi está dizendo não é que os caminhos do Senhor sejam tortos, não. Aplana o teu caminho diante de mim. Davi está dizendo com clareza: coloca o teu caminho diante de mim. Vai na minha frente, me mostra o caminho. Era essa a expressão que Davi estava nos transmitindo, por causa dos meus adversários. Davi estava pedindo para Deus ensinar o caminho em que ele deve andar, o caminho que ele deve prosseguir, por causa que os seus adversários eram muitos. Então Davi está nos dando uma lição específica, dizendo: ora, o caminho do Senhor é reto, o caminho de um Deus de justiça. Então, quando se aumentava os adversários de Davi, ele não agia nem por força e nem por violência. Ele buscava a resposta primeiramente em Deus antes de agir. O que está acontecendo atualmente é que as pessoas agem primeiro e depois buscam a resposta de Deus. Davi está nos ensinando dentro deste inário, que é uma oração de Davi, que virou um hino em Israel. Davi está dizendo, orando ao Senhor: Senhor, mostra-me o teu caminho, me ensina o teu caminho, por causa dos meus adversários. Os adversários são muitos,
Os adversários são inevitáveis, mas a atitude de Davi foi buscar o caminho do Senhor. Verso 9 está escrito: porque a boca deles, quem são esses? Os adversários do rei Davi. Porque na boca deles não há retidão. O que primeiro Davi está reconhecendo Deus como um Deus reto. Está dizendo que os seus adversários, na boca deles não existe retidão, não existe palavras de retidão, porque na boca dos adversários do rei Davi não existe retidão, ou seja, que existe pessoas em desigualdade. A desigualdade é a falta de retidão, a desigualdade é sinal de injustiça. Primeiro, Davi conhece o Senhor Jeová como alguém de justiça e de um caminho reto, e na sequência ele vai dizer que os seus adversários não têm retidão, e vai dizer também que na boca deles, ou seja, suas palavras são palavras de engano. Na sequência vemos: iniquidade há em suas entranhas. Em algumas traduções vai estar dizendo que existe iniquidade em seus rins. As suas gargantas são como sepulcros abertos. Eu me lembrei dos fariseus que quando Jesus estava pregoando, Jesus ressuscitou a Lázaro, os fariseus vieram questionar, dizendo que, muitas vezes os fariseus vinham questionar, dizendo que era um filho de Abraão. Aí Jesus pega e menciona, dizendo que até mesmo das pedras o Senhor poderia fazer com que elas o adorem, que elas cantem. Mas enfim, ele está dizendo, o sentido da palavra aqui nesse texto é dizendo que as suas gargantas são como sepulcros abertos. E ele vai nos explicar: são como sepulcros abertos, e com suas línguas lisonjeiam. Um sepulcro aberto são palavras que são podres, palavras de injustiça, palavras de engano, palavras de iniquidade, palavras de blasfêmia. Então ele está dizendo: as gargantas são como sepulcros abertos, com sua língua lisonjeiam. Mas o que Davi está dizendo? Que eles são como sepulcros abertos, não existe retidão neles, são enganosos esses adversários. E Davi também vai dizer que são como sepulcros abertos, só tem palavras de podridão, de engano e de mentira, e com sua língua lisonjeia. É por isso que eu creio em um evangelho onde nós não somos semideus. Eu não creio em um evangelho de egocentrismo, porque o evangelho de egocentrismo é onde o homem é o centro das atenções e não Deus. Eu não creio em um evangelho antropocêntrico, não. Eu confio em um evangelho onde Deus deve ser a primícia e o centro de todas as coisas. Os adversários do rei Davi, eles tinham capacidade de elogiar pessoas, falar de coisas agradáveis, mas por dentro são podres, são cheios de enganos. Atualmente nós vivemos em dias semelhantes àquilo que Davi estava encontrando nos seus adversários. O que Davi havia em seus adversários? Que eles tinham palavras que lisonjeavam, mas na verdade são palavras de engano, são como sepulcro. Hoje temos muitas pessoas que usam palavras bonitas, falam bem, têm um bom português, têm respeito a vírgulas e sinais, mas o seu coração é maligno, o seu coração é pecaminoso, o seu coração está longe de Deus,
E todas as palavras, pode prestar atenção, que uma pessoa que não teme ao Senhor só tem palavras de maldição, palavra de negativismo. São raríssimos os casos de pessoas que não temem a Deus, mas têm um bom coração. Então a gente tem que entender que Davi tinha adversários muito semelhantes a muitas pessoas hoje. O que Davi está nos ensinando é que nós devemos tomar cuidado com pessoas que lisonjeiam, cuidado com aquele tapinha nas costas, cuidado com aqueles elogios, porque muitas das vezes o elogio entra aqui e cega espiritualmente. Você dá ouvido, guarda aquele elogio e você começa a se colocar no lugar de Deus, esquecendo até mesmo o primeiro amor. Verso 10: condena-os, ó Deus, e caiam pelos seus próprios conselhos, pela multidão dos seus crimes. Davi está orando, pedindo para Deus entrar com providência. Talvez alguém que tente deturbar a palavra de Deus, vai usar esse texto dizendo que Davi estava pedindo para os seus adversários morrer. Na verdade, Davi estava pedindo para Deus, orando a Deus, para que Deus entre com providência. Entenda, Davi não era um Deus, Davi era um homem comum, que vemos a gente trazer para a nova aliança. A gente vai ver que Jesus pede para a gente orar pelos nossos adversários. Mas quando a gente vem para o Salmo 5, que é a antiga aliança, vemos Davi orando para que eles caiam em seus próprios conselhos. Davi confiava no Senhor, ouvia o conselho dos seus adversários e pedia para Deus para que eles, em seus próprios conselhos, caíssem pela multidão dos seus crimes. Davi conhecia a vida pecaminosa dos seus adversários e Davi pede para que Deus entre em ação, entre em providência e que eles caiam em seus próprios conselhos. Se você está sendo perseguido por adversários semelhantes a esses que Davi mencionou, que são como os sepulcros abertos, que lisonjeiam, mas têm um coração pecaminoso, peça para Deus para que eles caiam em seus próprios conselhos, mas já na nova aliança, a gente tem que entender que nós devemos orar pelo nosso adversário, pedindo para Deus agir de acordo com a vontade dele, e que se ele tiver que cair em seus próprios conselhos, eles caiam, mas que Deus seja o autor da justiça, e nunca nós mesmos agir com atos de justiça. Não é por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. Lança-os no abismo, porque se rebelam contra ti. Davi tinha um conhecimento de Deus, tinha conhecimento dos conselhos de Deus. Davi tinha plena convicção que pessoas que não temem ao Senhor, pessoas que buscam conselhos em homens, na matéria-prima, buscam conselhos nos seus deuses pagãos, nas suas idolatrias, vão cair em seus próprios caminhos. Por quê? Porque toda vez que toda vez que o Carlos aqui esquece do Senhor, age com a minha própria vontade, com a minha própria matéria, com a minha natureza adâmica, a minha queda é inevitável. Davi conhecia a Deus, conhecia os caminhos do Senhor, e ele conhecia que os seus adversários iriam cair nos seus próprios conselhos, porque era tudo aquilo que era contrário à justiça e à vontade de Deus. Porque se rebelam contra a ti. Aqui estava o porquê que Davi estava orando, para que eles caiam em seus próprios conselhos, para que eles caiam no abismo. Por quê? Porque eles se rebelam contra o Senhor. Quando ele vai dizer no verso 9 que eram os seus adversários, Davi estava dizendo que os seus adversários são muitos. Mas entenda, Davi estava seguindo o caminho do Senhor. Muitos dos adversários de Davi se rebelavam não era exatamente contra a vontade de Davi, mas contra a vontade de Deus. Um exemplo disso, por exemplo, se eu
estiver servindo a Deus verdadeiramente de acordo com a palavra dele, as pessoas que vêm contra a mim como adversário, elas não são inimigos somente do irmão Carlos, mas são inimigos do Deus que o Carlos serve. Poderia pegar outras pessoas como exemplo, mas eu quero usar esse termo. Davi estava dizendo que eles eram seus adversários e que eles estavam rebeldes contra os princípios e a vontade de Deus. Verso 11: mas regozijem-se todos os que se refugiam em ti. Olha que oração linda. Olha que maneira excelente que Davi encerra a sua oração. Mas alegra-se todos os que se guardam em ti eternamente, com vozes de júbilo te glorifiquem. Davi está dizendo o seguinte, que mais vale se alegrar, mas vão se alegrar na eternidade com voz de júbilo te glorificar, porque estão guardados, a sua vida que está guardada no Senhor, a sua alegria está no Senhor, porque tu dá-lhes abrigo e se regozijarão todos os que amam o teu nome. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. Davi está dizendo que o Senhor é abrigo, que o Senhor é alegria, que o Senhor é um refúgio. Regozijarão-se então todos os que amam o nome do Senhor, todos aqueles que amam o nome do Senhor, respeitam o nome do Senhor, reverencia o nome do Senhor, temem verdadeiramente o nome do Senhor, eles se alegrarão na eternidade, eles jubilarão na eternidade, porque verdadeiramente eles amam o nome do Senhor. Este amar o nome do Senhor é muito além da minha própria vontade. Quando a gente ama verdadeiramente o nosso Senhor, teme o nome do Senhor, a gente está disposto a rejeitar o nosso eu, o nosso ego, tudo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 12: porque tu, ó Senhor Jeová, tu, grande eu sou, abençoa o justo. Davi encerra esta oração de uma maneira sublime, de uma maneira espetacular, de uma maneira tremenda, de uma maneira respeitosa, temerosa, de uma maneira espetacular, de uma maneira de um homem que conhecia verdadeiramente a Deus, porque tu, grande eu sou, abençoa o justo, pessoas que independente da circunstância, age por igualdade, age com respeito. Como eu falei no início, que justiça é o sinal de igualdade. Todo servo de Deus, em qualquer circunstância, quando ele age de maneira justa, ele está glorificando o nome do Senhor. Tu o envolverás com o escudo de graça. Davi está dizendo no verso 12: tu, Senhor Jeová, abençoará o justo. Tu, Senhor, envolverás um escudo. Escudo significa proteção. Escudo significa defesa. Escudo de graça. Esse escudo não é um escudo na nossa vida material. Ele já está falando de uma eternidade. Por mais que o nosso corpo, a nossa matéria sofra, a nossa matéria pereça, a nossa matéria vá para o pó, a nossa alma tem que se alegrar no Senhor, esperar no Senhor, porque na eternidade, se agirmos de maneira justa, o Senhor nos abençoará, o Senhor nos será um escudo de graça, um escudo para a eternidade. São estes os pontos que eu quero requisitar dentro das orações, da oração que Davi faz no Salmo 5. Oração tão linda que se tornou
o hino 5 de Israel. Uma oração que se tornou o cântico de Israel. Uma oração em que os soldados de Davi iam para a batalha cantando, orando e buscando o Deus de Davi, que era o Senhor Jeová. Que você guarde esta palavra, que você seja abençoado e seja edificado, e que nós no próximo vídeo estarei falando sobre o Salmo 6, nesta série espetacular, e que o Espírito Santo te abençoe de maneira tremenda, em nome de Cristo Jesus. Até a próxima!